é chegar em todos os lugares do mundo. Por que não? Estamos na internet, não é mesmo? Então, para isso, eu peço que você, antes da gente começar aqui o nosso programa, da gente começar o nosso bate-papo, eu peço que você compartilhe essa live, que você dê um joinha aí na nossa transmissão, se inscreva no canal da nossa rádio para ficar recebendo os vídeos novos, se inscreve na notificação também da nossa rádio e é isso. Pessoal, a gente também quer falar aqui com você de um assunto hoje, né, na estreia do programa. Para quem não me conhece, eu sou o André Silva, sou jornalista e a gente decidiu fazer um programa que fosse um diferencial no estado do Amapá, um programa que trouxesse assuntos interessantes, que pudessem fazer com que a gente saísse dessa bolha, né? E a gente, hoje, antes de começar, já pedi para você deixar o seu like. E para a estreia do programa, olha, gente, a gente vai trazer um dos assuntos mais intrigantes e fascinantes do mundo moderno: o avistamento de objetos voadores não identificados nos céus do Amapá durante a década de 1950 a 1980. Você sabia que nesse tempo já havia o avistamento de objetos voadores não identificados por aqui, os conhecidos OVNIs? Sabia disso? Não? Então fica aí que você vai saber. Falando desse assunto, a gente tem aqui o nosso convidado, o Manuel Jordânio, que é jornalista, escritor e pesquisador, posso falar assim, né? Que catalogou algumas desses avistamentos em jornais da época, porque teve, né, registro desses avistamentos em jornais da época aqui no Amapá. E nessa época era bem comum, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto aí. E para ajudar a gente aqui no bate-papo, tô aqui também com um amigo, escritor, irmão, Júlio Miragaia, poeta. Se você ainda não conhece as obras do Júlio Miragaia, dá uma chegada lá no Instagram dele. Como é o teu Instagram, Júlio? Miragaia J. Miragaia J. Dá uma chegada lá no Instagram do Júlio. Daqui a pouco a gente vai passar o Instagram de todo mundo. Tá certo? Mas antes de começar, eu quero te dizer aqui que a gente tem um apoio de uma turma muito legal, que a gente falou do projeto e eles abraçaram aí, né, com tudo, disseram que, poxa, André, vai lá, a gente vai te apoiar. Tem aí o pessoal Castanha da Amazônia, que é a melhor castanha do Pará, viu, pessoal? Castanha da Amazônia. Se você nunca experimentou uma castanha do Pará beneficiada, olha, você pode ligar pro pessoal da Castanha da Amazônia, que eles vão deixar na sua casa, tá? O telefone da Castanha da Amazônia é 98406-2363, 98406-2363. Também tem o Frango Chef. Corta pra mim aqui, Paulo. Olha aí, rapaziada. Corta pra mim aqui. Olha aqui, ó. Frango Chef. Cara, se tu nunca comeu um frango frito gostoso na tua vida, fora da tua mãe, né? Dá uma chegada lá aqui no Frango Chef, ó. Essa embalagem linda, e não é só a embalagem não, o que tem dentro dele, meu irmão, é maravilhoso. É uma coisa... É do meu amigo Jeová e da esposa dele, Darlene, tá? Ele tem 4 endereços, no Jardim Felicidade, no Trem, no Mar Abaixo e em Santana, ali na Ubaldo Figueira, 1099. Só quem quiser, eles fazem delivery, quiser retirar no local pode ir também, mas tem um número aqui por delivery, ó, 99152-8574, 99152-8574. E o Frango Chef tá fazendo uma promoção hoje, se liga, promoção de estreia, para você que tá aí pelo Facebook e compartilhar essa live, já vai estar participando, tá, da promoção. Você vai ganhar um Frango Chef médio, certo? Misto, aí vem cebola, vem frango, vem um bocado de coisa aqui dentro. Além de frango, isso que eu queria te falar, além de frango, eles têm um cardápio maravilhoso. Tem isca de peixe, tem queijo, enfim, camarão, é uma delícia. Então você participando hoje aqui do programa, compartilhando a nossa live pelo Facebook, você vai participar do sorteio, tá? A Carmen tá bem ali, que é a nossa produtora, tá anotando o número de telefone de todo mundo, tá anotando o nome de todo mundo que compartilhar a nossa live para participar do sorteio. A gente também tem o apoio da Mademoiselle, que é modas femininas. Mademoiselle,
Meu irmão, se você quer dar um presente para sua esposa, dá uma chegada lá na Mademoiselle, tá? A Mademoiselle fica aqui no bairro Loteamento Açaí. Carmen, manda o endereço para mim da Mademoiselle, que eu preciso dar esse endereço aqui. Vou pegar o endereço aqui rapidinho para você saber onde é a Mademoiselle. É da minha amiga Bia. Lá tem moda feminina para todas as idades, tá? A Bia, na verdade, ela é uma empreendedora, viu? Porque ela não tem só moda íntima. A Bia, além de roupa, ela também vende sorvete. Tem uma porção de coisas lá. Então dá uma chegada, mandou o endereço para mim, cara. Mademoiselle moda íntima. Aonde fica? Não chegou. Mademoiselle moda íntima. Dá uma chegada, daqui a pouco eu te dou o endereço, você vai saber onde é direitinho. Ah, tá aqui, chegou o endereço para mim. Fica na Avenida das Bacabas, número 487. O telefone é 91 22 3804. 9122 3804. Agora sim, galera. Passado essa introdução, vamos ao assunto de hoje. OVNIs no Amapá. E eu quero começar conversando aqui com o Emanuel Jordânio. Emanuel, queria que tu falasse um pouco pra gente sobre a tua vida. Você é amapaense mesmo? Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui para essa transmissão, essa estreia do programa aí. Parabéns, André. Valeu. Parabéns a que estão trabalhando aqui na produção também e o pessoal também que está aqui acompanhando a gente pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube também, que está acompanhando esse trabalho de estreia aqui, desejando também boa sorte, que isso aqui não vai ser, na verdade, o primeiro pontapé para muita coisa de bom que deve vir pela frente também, né? Valeu, obrigado. E dizer o seguinte, eu sou adotado, na verdade, é uma amapaense adotado, eu não sou amapaense, eu fui adotado aqui, minha família já mora aqui há praticamente 40 anos já no Amapá. E de lá para cá posso dizer que eu já tenho uma paixão tão grande, facinho, minha família se formou aqui, a geração que eu falo o seguinte, é a minha geração já, a geração do meu pai veio para cá, se constituiu aqui uma parte dela e agora eu digo assim que eu me considero um amapaense, eu sou na verdade uma junção de maranhense com paraense, né? Minha mãe é maranhense e meu pai é paraense, eu sou na verdade maranhense que eu sou. E hoje tu habita em... Já estou aqui, na verdade, já no Amapá 80% da minha vida, então hoje eu só dizer que eu me considero amapaense, né? De coração, né? Formado em várias áreas, que eu digo assim, porque antigamente tinha isso de você ser meio que multiuso, autossuficiente, como vocês diziam no tempo da ICOM, né? Então tem a área técnica, eletrotécnica, comunicação, a área também de logística, tudo isso. Aí a gente vai acabando gostando daquilo, aí vai se aprimorando, se dedicando, e isso acaba o quê? Criando uma fantasia assim que a gente diz que a gente necessita dela diariamente, para o quê? Dividir com outras pessoas, trabalhar e se dedicar tanto no modo pessoal quanto no modo profissional, né? Tem um livro já publicado já na área de história para Santana, tenho várias paixões, uma dessas que a gente vai conversar hoje aqui, que é esse assunto que até pouco tempo se criou muitas especulações em cima de objetos que se viam ao longo do céu, nesse lugar infinito, podemos assim dizer, e que a gente vai começar daqui a pouco a debater em cima disso aí, que é a questão que antigamente não se falava OVNIs. Entre a década de 20 e a década de 60 se falava o quê? Discos voadores, né? E que já se criou essa sigla OVNIs a partir de 80 para cá, de 77 para cá começou a se falar mais nessa nomenclatura, devido a essas questões que a gente vai também se introduzir lá, né? Mas desde já, boa tarde e me apresentando um pouco aí. Pode ficar à vontade aí, meu mestre. Boa, e aqui também, olha, acompanhando a gente nessa bancada, peso pesado, brother. A gente tem aqui Júlio Miragaia, que é escritor, poeta também. Júlio, fala um pouco da tua formação. Tu é amapaense, Júlio? Boa tarde a todos que estão acompanhando a live com a gente, a transmissão. Eu sou... Pô, mostra tua camisa aí, Júlio. Olha essa camisa, cara. Camisa show, hein, de OVNI, um OVNI clássico aqui no Discord. Eu sou filho de amapaense com paraense, amapaense. Nasci em Belém do Pará e vivo aqui e lá também passei adotado, né? Veio ser adotado também, né? Isso, oscilando entre Belém e Macapá durante a maior parte da minha vida. Boa, e a tua formação? Sou formado em jornalismo e uma especialização aí em gestão de ensino superior e também estou cursando
letras agora. Boa. Né? Tem livro já escrito aí também, né? Tem um livro publicado, tem 2 livros publicados, né? Um de poemas chamado Estrangeiro de Pedras e Ventos, publicado em 2014 em Belém, uma editora do Rio de Janeiro, Multifoco, e lancei em 2021 um livro de forma independente de poemas e contos chamado Colocados ao Sol. Boa. Né? O tema, já posso estar indo aqui? Pode falar aí. Aguardando, né? Mas assim, a expectativa é que a gente tenha uma boa conversa hoje aqui. Esse tema ele é muito interessante, né? Eu sou um curioso dessa área, acho muito... Sempre gosto de me informar sobre essas questões, né, relacionadas à ufologia, por uma questão de curiosidade, né? Hoje em dia a nomenclatura também, como o Jordani colocou, ela já foi discos voadores, já foi pratos voadores, já foi discos voadores, foi OVNI, a nomenclatura fora no inglês é o UFO, e hoje mudou para o WAP, né, também, que é uma outra nomenclatura que estão utilizando para objetos não identificados. Então, acho que vamos ter uma conversa muito legal aqui, com muita curiosidade sobre esse assunto. Boa, então bora entrar no assunto, Jordani. A gente divulgou aí, anunciou, né, que chegou a fazer uma pequena pesquisa sobre esses avistamentos, né, que houveram no passado, década de 50. Aí, com certeza, esses avistamentos não pararam, né? Como é que foi que surgiu essa curiosidade para te catalogar, né, esses avistamentos aí, cara? Fala um pouco pra gente sobre isso. Pois é. Eu trabalho na área, como eu falei agora há pouco, eu trabalho na área de história e também comunicação, e isso aí a gente tem esse dia a dia de trabalhar sempre buscando alguma informação, algo que já aconteceu e que a gente busca, no caso, atualizar para dentro do nosso acervo. E lembrei essa curiosidade em vários acervos que eu pesquisei, principalmente os jornais, que no Amapá os jornais eram muito limitados, jornais da década de 40 e 50, eram mais jornais que se produziam por meio do poder público, no caso. E o jornal que mais circulava no Amapá nessa década de 40 e 50 era o jornal O Amapá, que era justamente o órgão oficial do governo da época, do governo do então territorial do Amapá. E toda a informação que se colocava lá, podemos assim dizer, era verídicos, eram coisas que, além de passar as ações do governo, ele também passava a situação do cotidiano. E em meio a isso aí, algumas curiosidades, fatos que me chamou bastante atenção. Na década de 50, pelo menos, nesse jornal, por exemplo, do Amapá, por exemplo, tá aparecendo aí na tela. O jornal Amapá, por exemplo, que te vê lá, uma informação de, por exemplo, de que havia esse, por exemplo, que você está colocando aí, aconteceu em 1952. Teve um fato que aconteceu em 50 também, que foi divulgado também, mas de uma nota dentro de um comentário de um articulista na época, que ele disse que ele comentava sobre pessoas terem avistado na região do rio Araguari, também por coincidência essa região da pequena vila que hoje é o município de Porto Grande, né? Só que, para se colocar de modo mais bem oficial, essa foi a primeira notícia que se colocou no jornal, que foi em novembro de 52, que falava lá que discos voadores foram vistos sobre Porto Grande. Como foi visto isso aí? Na época, o que existia de comunicação entre essas pequenas vilas, entre a capital Macapá e as comunidades próximas, eram radiotelegrafia, no caso. É o que nós podemos chamar assim como a mãe ou a avó do telefone, né? Então, o que aconteceu aí? Um dos radiotelegrafistas que trabalhava na comunidade na época lá, ele passou registros de que pessoas haviam comentado de observar algo estranho no céu, principalmente no horário da tarde, entre 4 e 6 horas da tarde. E um desses dias ele acabou telegrafando e passando informação para o relatório do governo, no caso, para os telegrafistas do governo do Amapá, explicando que estava acontecendo um certo tumulto na beira do rio Araguari, que não sabiam explicar o que era aquilo que estava sendo observado. A princípio, eu cheguei mais um pouco a fundo, conversando já com pessoas bem moradoras, até mesmo antigos, que residem em Ferreira Gomes, né? Porque eu conversei com pessoas que eu cheguei a conhecer, que hoje já não estão entre nós, que se dizia o seguinte: há pessoas que falam que muita coisa estranha era vista nessa região. Eu ainda cheguei a pensar assim, será que de repente poderia ser também sinais em relação a aquela área que tem a área espacial em Kourou? Eu disse não, porque ela só foi construída no início dos anos 60, então isso é um fato que aconteceu 10 anos antes. Então não tem nada a se... Exatamente. É teste também? Não é teste. Não se tem qualquer tipo de fundamento e ligação com isso. Então é um fato que realmente deixou ali uma dúvida. Outro fato aconteceu, esse foi de 52. Outro fato aconteceu no ano seguinte, em 53. O ex-capitão do Exército que prestava serviço para o Amapá, do governo do Amapá, Euclides Rodrigues, que também foi considerado um grande
uma grande referência na história do esporte amapaense, né, na história do esporte amapaense, ele ajudou a grandes nadadores amapaenses ganharem várias competições, né? Ele informou em um jornal ter visto também luzes em cima do Rio Amazonas, em setembro, parece, de 53. Isso foi noticiado no mesmo jornal também. Foi noticiado em 53. A palavra dele, como eu digo assim, além de ser um militar, né, era um tiro. Você sabe disso, era um tiro. E não iria mentir. E essa notícia dele, essa informação dele, acabou repercutindo para fora do então território. Jornais como o Jornal do Brasil, Correio da Manhã publicaram essa situação. Nesse relato ele deu as características do objeto? Para o Jornal do Amapá não saiu detalhes. Para um desses jornais que eu encontrei, que foi o Correio da Manhã, que você encontra no acervo digital da Biblioteca Nacional, você encontra isso, que ele aparece em explicar que isso é uma formação meio que ondulada, praticamente como se fosse uma colher de cabeça para baixo, sem ponta, sem o cabo, corrigindo, sem o cabo. Deu apenas a entender isso, né? Uma colher de cabeça para baixo, né, cara? Aquele OVNI clássico, prato, né? Eu acredito que devia ser algo também que se via muito aqueles filmes históricos da década de 50, como Guerra dos Mundos, na verdade, todos aqueles... aquele mundo cinematográfico que a gente via em cima do assunto. Não deixa de ser curioso isso. O tempo, a época em que ocorreram esses avistamentos, porque... é o início da história da ufologia moderna, né? Ela começou em 1900, na década de 50. O primeiro caso grandioso aí que a gente tem registro é o caso Roswell. De 47 para cá, exatamente, de 47 para cá. E tem uma proximidade, né, de época aí que é curioso. Cara, eu tenho... Porque, desculpa interromper, porque é assim também. Há relatos, por exemplo, que durante a construção da estrada que hoje nós conhecemos como a BR-156, que chamava antigamente de Amacapá-Oiapoque, ainda em 51, há relatos que até um ex-funcionário de uma empresa, que era do Walter do Carmo, da empresa dele, chegou a relatar para netos e dizer que eles viam muito em certo horário que eles paravam para trabalhar, já próximo da região do atual município de Amapá, que eles viu também luzes estranhas no céu, né? Nesse mesmo período também, na década de 50. Da década de 50, eu cheguei a encontrar uma faixa de uns 5 registros. E curioso é nesse... Em jornais. E o curioso, todo num espaço assim, que eu observei esse detalhe, assim, 6 meses, 1 ano, que não sei por qual razão, assim, as pessoas, eu acredito que aconteciam por um modo muito assim, esporádico, claro, inexplicável também, em cima disso, né? E geralmente um fato por ano praticamente, como esse 52, o de 53 do Capitão Euclides, esse outro de 51, o de 50, então sempre muito curioso, que eu achei interessante isso, né? Observando que relato só que um por ano, assim, isso que eu achei muito curioso, não sei porquê, se havia alguma ligação em cima disso também, isso eu não sei. Na década né? de 50, Na né? década de 50. Pode ficar à vontade. A gente teve esse fenômeno, eu trouxe até umas revistas UFOs aqui que eu coleciono em casa. E aí eu tenho umas edições que são específicas sobre a Operação Prato, que ocorreu. O que foi a Operação Prato, né? Ela foi resultado de uma casuística ufológica que ocorreu na região amazônica, na região do Salgado, Vigia no Pará, Colares, mas também teve no Maranhão, teve Mosqueiro, teve dentro de Belém, né, dentro de Coraci. Esse foi um dos casos mais emblemáticos, diferente, né? Que nessa época eu já vi alguns ufólogos citando que teve no Amapá, mas não cita especificamente o que foi que ocorreu aqui no Amapá nessa época, né? Eu não consegui ver nenhum caso específico daqui. Existe algum relato aí que tu tenha no teu registro, que tu tenha catalogado desse período aí de algum tipo de avistamento? Isso foi em que ano? 1900? Isso aí é da década de 70, no caso já, 70, né? né? 77 para cá, porque na verdade os casos mais assim, mais conhecedores em relação à Operação Prato, por exemplo, que a gente fala de 77 até 79 mais ou menos, eles começaram na verdade a dar os primeiros passos em relação a essa operação em 76, só que aí ela criou mais ênfase em 77, que até deu origem a um programa que foi feito pela TV Globo no Linha Direta, uma edição foi comentada sobre esse assunto aí, e eles citaram muito essa região, como ele falou, em Belém, o Pará, no caso do estado do Pará, de vários municípios, um desses municípios foi a cidade de Vigia. Eu conheci pessoas ainda, assim, de modo esporádico, a vida nos apresenta como um presente, que a gente acaba no futuro comentando sobre eles.
Aí eu conheci uma pessoa nos anos 90 que residia, no caso, chegou a residir. Ele era, na verdade, vigiense. E vigia, você, para quem não sabe, só para dar uma pequena aula de história, para quem não sabe, uma boa parte desse crescimento demográfico da Amapá pós-território são pessoas do Pará, somente da cidade de Vigia, que vieram para cá, né? Então, eu tinha aquela sede dos vigienses ali atrás da escola. Ainda tem até hoje, né? Atrás da escola ali Alexandre. Então, eu digo assim, os vigienses têm uma grande participação no bairro do Trem. Então, eu digo assim, tenho vários amigos que são vigienses. Tem um colega vigiense que eu conheci na década de 90, que ele me contava que ele era moleque, ele falava que os militares criaram bases, não só dentro da cidade, na sede de Vigia, que a cidade de Vigia deve ter uma faixa que eu jogo por aqui por alto, uns 150 mil, 200 mil habitantes, por aí eu acho, por aí mais ou menos. E criou uma base lá e criou uma base fora, uma base que eu acredito, se não me engano, parece que foi na rodovia que dá acesso. Não sei se foi no sentido da capital Belém ou se foi em outro rumo. E para que isso? Porque eles criavam um avistamento, e dessa base que eles criaram dentro da cidade, boa parte deles ficava em pontos estratégicos, como por exemplo próximos a rios, como eu falei agora há pouco. Os cados, na maior parte, na década, tinha uma coisa em comum também, tem mais isso. Eles eram muito vistos em cima de rios, né? Incrível, né? Você pode observar, né? É muito assim, sei lá, meio assim até curioso, isso estranho e curioso ao mesmo tempo, né? Então eles deixavam sempre próximo à região de rios. Tem avistamento desses objetos mergulhando, né? Tem pessoas que falam isso, e um desses relatos da década de 60, exatamente, tem um relato da década de 60, aqui como a gente falou agora um pouco, de situações desse tipo anormais na Amazônia, que navegadores, durante a montagem, por exemplo, da Brumasa, eles trouxeram muito material que aqui é uma parece grande material, vinha em estruturas, vinham através de balsa, vinham através aqui via fluvial. E trabalhadores que vieram de Belém para cá, que trouxeram muitos desses materiais assim, eles alegavam ver em luzes, que eles passavam 2 dias a ver para trazer materiais metálicos, grandes toneladas deles assim, para montar a estrutura, por exemplo, da Brumasa. Eles alegavam que paravam, às vezes, próximo de ilhas, porque eles tinham receio de noite ficarem sendo seguidos por luzes. E um desses relatos, que tem até em um jornal independente que circulou na década de 60 e 64, tem um jornal independente que rolou na Amapá e até chegou também a ser comentado fora, de que os trabalhadores mudaram o horário, eles não queriam mais vir à noite, devido a essa questão, com medo, porque eles percebiam que tinham luzes, parece que seguiam eles. Eles achavam muito estranho isso e detalhavam isso. As luzes eram amarelas, não eram estrelas, e eram luzes que, digo assim, que eles mudavam de posições em questão de 1 hora, 2 horas. E aquilo causava um certo assim, insegurança de que poderiam, estão no mar, acontecer alguma coisa. 64, isso aí. Para poder começar a montar. Estavam trazendo uma teste para montar a Brumasa. A Brumasa só foi inaugurada em 68. Mas em 64 eles começaram primeiramente trazendo equipe técnica, trazendo os primeiros passos para poder lotear o terreno que funcionou a Brumada de Santana. Então o exemplo foi esse, lá tem relatos em cima disso aí, né? Outros relatos já parecem mais, como eu digo assim, a gente está falando da Operação Prato, por exemplo, da Operação Prato, que a gente está comentando agora aqui. Uma similaridade? Uma similaridade, eu digo assim, porque eu acho que na Operação Prato também, vários moradores de empresas viam muito isso lá nessa região, lá, luzes estranhas no céu. E um desses relatos aí que o pessoal comenta muito, de que as luzes, quando elas eram atingidas, né, da operação, ela causava lesões, queimaduras de segundo até 2º grau. Aí exatamente, eles não sabiam o que era isso, na verdade, do que se causava isso. Uma vez eu já fui saber, tempo depois, um perito conversando isso, dando uma entrevista em um jornal que eu cheguei a ler, que eles acreditam o seguinte, que essas luzes aí, que eles acreditam isso aí, não sabiam explicar qual era a coisa dela, qual era a origem, assim, o tipo de formação química dela lá, mas eles sabiam, acreditam o seguinte, que era a forma como você falou agora, e aí, eles acreditam que devia ser uma maneira deles tentarem se autodefender. Não tinham noção de como é que poderiam ser receptivos ou não, né? E eles acreditam ainda que até existem outros lugares ainda, naquela extensão enorme que é o Pará, que ainda guarda segredos envolvendo ainda a Operação Prato. Ela encerrou, não foi em 91, 92 ela encerrou de vez a Operação Prato, né? Mas muita coisa dela ainda ficou incompleta. Ela foi apenas concluída o andamento dela, mas o trabalho todo por si ela não foi. E tem umas questões perturbadoras, né, na Operação Prato, porque o comandante da operação, né, que é o Iragi Holanda, ele presenciou alguns acontecimentos, ele ficou com problemas psicológicos depois não foi só ele, moradores. Moradores de várias cidades, eu soube, eles chegaram a ficar com situações emocionais, psicológicas. Tem pessoas que, por exemplo, eu gosto de falando, agora eu lembrei de uma situação, por exemplo, que esse meu colega que morava em Vigia contava, né, que ele conta que ele
tinha um vizinho, que o tio dele era aquele pessoal que mora no interior assim, que tem fazenda, tudo, ele vinha na fazenda nessa época lá e a guarnição militar pediu para que ele não saísse muito tarde, 9, 10 horas da noite. E ele, por sua vez, o pessoal do interior, você sabe como eles são. Para eles são muito imprevisíveis. Eles são pessoas que bateu aquele horário de buscar alguma coisa, ou entregar, fazer uma encomenda ou buscar, tem que ir lá. E certa vez da noite ele saiu de 10h30 da noite, 11 horas, cai na coragem de cavalo. Ele não se lembra o que aconteceu, ele só se lembra que viu uma luz que deu um baque nele. Quando ele já foi a ser acordado, 5 da manhã, já estava em outro local, quase 15 quilômetros longe. Nossa. Aí não sabe o que aconteceu. Agora, aqui, né? Esses registros que a gente tem de imprensa, tem algum caso de acontecimento hostil contra... De abduções não existem. Existem relatos assim. A Operação Prato, de ser atingido por uma luz... Não, existe... Ferimento... Existe um relato muito curioso que eu cheguei a guardar de um registro de um jornal, também um jornal independente, que circulou no Amapá, de 71, foi 71 jornal, 72, corrigindo, no jornal, apenas de um relato muito curioso, por exemplo, assim, a Ilha de Santana. A Ilha de Santana, o pessoal sabe, você sabe que a ilha ela é cheia de história de Santana, até espaço para ser construído base nazista, o pessoal comenta muito ali. Então, há um relato na região do Vila Nova, que o pessoal dizia na década de 70, 72, 71, de terem visto relatos de que situações, como eu falei agora aqui, de que verem luzes que entravam assim, para dentro da mata, não para dentro, mas na mata na próxima, eu falo assim, próximo já na beira do rio ali do Vila Nova. Mas não que se dissesse assim que tenha atingido uma pessoa, nada sobre isso, não se tem relato em cima disso, né? Não tem. Outro relato também que chamou muita atenção, que até ontem, quando a gente falava sobre aqui a participação no programa, que o pessoal comenta muito, é o pessoal que mora em Mazagão, que na década de 80, 88, 89, que vários jornais como o Jornal do Dia, o Diário ainda não existia, o Jornal do Dia e aquele jornal Combate comentaram muito, foi o seguinte, que na rodovia Santana-Mazagão se via muitas luzes no período de outubro de 88 e outubro de 89, se via muito relato de luzes. Algumas pessoas especulam que, na verdade, aquilo podia ser um tipo de conversa, porque na época elas diziam que podia ser por causa de algum evento. Mas a festa de Santiago é sempre em julho, ou então um evento acontece em janeiro, algum evento em Mazagão. Então não dá para se ligar a se dizer que tem a ver com eventos, nada disso. Se for no mês de outubro... Isso foi noticiado também? Foi noticiado em jornal, acabei de falar. Foi jornais da época, Jornal do Dia, o Combate, chegaram a noticiar. A coincidência, como eu falei, outubro de 88 e foi noticiado em outubro de 89. Tem jornais que você encontra, e onde você encontra esses jornais? Hoje ainda não está funcionando, mas já está sendo terminado agora na Biblioteca Pública Ocila Lacerda, e esses jornais também existem lá, que pode ser. Então, para quem quiser, pode olhar lá. Eu já cheguei alguma vez a encontrar materiais desse tipo. Mas ele está... A organização dele está separada? Não, eu já não sei como é que funciona lá. Já não sei como é que funciona lá, a logística deles de trabalhar, não sei como é que funciona. A gente está falando, só para dar uma. A gente está falando aqui de relatos do passado, coisas assim de década de 50 e 80, né? A gente vai entrar mais profundo aí, porque eu queria que o Paulo compartilhasse aí na tela, Paulo, algumas civilizações antigas, né? Deixaram registros nas pedras. Então você tem pinturas rupestres, né, de antigos humanos, né, pessoas que viviam em comunidades. Eles deixaram lá na Thalissa, o nome do local é Thalissa, uma cidade que tem qual é o continente, não me vem agora que é o memória continente, mas eu vou achar aqui. Eu queria que o Paulo colocasse na tela aí. A gente mandei umas pinturas rupestres para ele que demonstram bem assim um ser diferente, né? E que inclusive entrou no livro do Eram os Deuses Astronautas do Eric von Däniken. Isso, Eric von Däniken. Que ele trazer esse livro. Pois é, que ele fala dessas figuras, né? Dessas figuras que foram pintadas na pedra. E eu mandei pro Paulo, põe aí, Paulo. Isso, essa aí mesmo, Paulo. São figuras que não tem forma humanoide, olha lá, tem forma humanoide, mas parece que tem um capacete em cima na cabeça. Passa aí, Paulo, passa aí outra. Então são figuras assim que são descritas, ó, um ser voando, olha aí, com um capacete similar, um capacete de astronauta, né? Tassili, o nome da cidade. Os astronautas de Tassili. Isso é uma cidade. E aí os habitantes dessa cidade deixaram
essas marcas, né? E tem esse livro, né, que fala Eram Deuses Astronautas, que mostra possíveis, né, marcas deixadas pelos antigos. Eu tenho uma passado fantástico que a humanidade pode. É uma teoria que ele levanta, né? A humanidade tem um passado fantástico. Eu acredito nisso, né? Eu falo que eu acredito porque, como cristão que eu sou, né, a Bíblia ela relata aparecimento de seres celestiais, seres extraterrestres, né? Ali com o homem batendo papo e tal. Você vê que tem os nefelins, tem a questão dos próprios anjos que conversam com os homens, né? Então, por que não? Né? Qual a opinião de vocês sobre isso daí, sobre essas figuras que aparecem em pinturas antigas, do passado? Qual a opinião de vocês sobre isso? A gente está falando muito de Amapá, né? Mas vamos falar de mundo? Olha, eu particularmente digo assim, eu penso na minha concepção, assim, primeiro uma coisa que o meu avô dizia para mim assim, que nós não estamos sozinhos, não sei, mas que existe coisa ruim nesse mundo, existe. Né? Que nem ele me dizia assim, a gente não tem que ter medo dos mortos, mas que existe coisa ruim, a gente sabe que existe. Né? E também uma coisa a gente fala assim, podemos não estar sozinhos. O Stephen Hawking dizia que ele é considerado o maior astrofísico da história e dizia que, quando perguntaram para ele, você acredita em vida fora da Terra? Ele fez um pequeno detalhe naquele livro dele que é considerado a maior referência, aquele livro Uma Breve História do Tempo dele, que ele publicou em 88. Ele faz um pequeno resumo. Eu tenho ele em PDF, uma coisa que ele explica lá, que diz o seguinte: a gente tem muita coisa que precisa ser ainda desbravada no universo. Sim. Muita coisa. Mas que a gente pode estar observando, mas também podemos estar sendo observados. Né? E nunca quis assumir dois grandes assuntos que ele dizia, né? A questão da viagem do tempo, que as pessoas perguntavam para ele: é possível viajar no tempo? E dizia assim: nós estamos sozinhos? Pois é, então desses assuntos dizer se nós estamos sozinhos é algo que nós ainda temos muito ainda a se discutir em cima disso. Podemos estar sendo, como eu acabei de falar, estamos observando coisas novas, mas também tem algo também que está observando algo novo para eles também. A gente não sabe. Mas né? Se estivesse dentro do nosso sistema, dentro da nossa galáxia, eu acho que a gente já teria descoberto alguma coisa. Tem máquina humana lá em Marte, cara. Então, se tivesse, já teria aparecido alguma coisa ou não. Mas será que é em outro planeta? Será que não é em outra dimensão? Será que não é? Olha, a sonda da NASA, não esqueci o nome agora aqui. Um dos sensores da NASA 79, né, chegou a comentar de um barulho que até hoje será desconhecido durante um estudo que estavam fazendo na órbita, e até hoje não sabe explicar por que pode ser esse barulho. Podemos dizer que é algo que é uma das coisas que a gente não podemos duvidar, como eu acabei de falar agora aqui, que sozinho nós não estamos. E tinha um colega que sempre dizia uma coisa: o senhor falou agora, poderia ter sido já descoberto, também poderíamos ainda não sermos preparados para realmente saber de algumas coisas. Porque no momento que você sabe, como uma vez eu conversei com um colega quando eu trabalhei na CEA, ele falou uma coisa que até hoje eu achei interessante. Ele falou para mim assim: Jordânio, é assim, se considerarmos que exista e eles aparecessem, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, tudo aquilo que a gente sabe sobre a teoria e sobre a história da humanidade teria que ser refeita. E realmente faz sentido. Teria que ser refeito, na verdade, teria que ser refeito. Porque aquilo que a gente aprendeu, como foi que o humano se formou, a humanidade, como foi que a vida social, teria que ser totalmente descrita. Onde ele estava até agora, e sem falar a quantidade N de perguntas que a gente teria que ir atrás para buscar respostas, na verdade. Então, por um lado, faz sentido o que ele falou. Tem coisas que pode ser que existem limitações, então a gente não querer saber, porque se viessem à tona, a gente iria tentar entender. Ia abalar muito. E tu, Júlio, sobre essas pinturas antigas? Eu vejo do ponto de vista da curiosidade mesmo. Né? Tem uma questão, acho que o Eric von Däniken, por exemplo, no Eram Deuses Astronautas, ele levanta essa teoria da UFO-arqueologia, né? Que a humanidade já teria um passado fantástico, relacionado com uma intervenção no seu processo até de evolução, né, através de uma civilização mais avançada. Mas também, eu acho que nós não podemos subestimar a humanidade em si. A humanidade ela é capaz de feitos extraordinários, mesmo no seu passado, na sua condição mais primitiva, do seu começo. Nós tivemos civilizações avançadíssimas e que eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, mas a gente não pode subestimar a capacidade do homem de se auto-organizar, de construir civilizações que pensem, que elaborem sobre matemática, sobre astronomia. É colocar a gente numa condição muito baixa também, dizer. Obviamente que nós
sofremos uma intervenção para poder ter matemática na civilização asteca, ter arquitetura avançada. Acho que não é muito mas assim, é uma avaliação minha, né? Não é muito por aí. Mas eu leio, eu me informo sobre isso para saber o que o cara está pensando sobre isso, né? Por exemplo, eu acho muito coerente a linha de raciocínio que o Eric von Däniken desenvolve na Era dos Astronautas. Eu li esse livro quando eu tinha uns 17, 18 anos. Eu li ele em 2 noites, assim. Eu fiquei tão fascinado, absorto naquilo ali que eu passei 2 noites em casa, trancado, lendo aquilo, porque aquilo ali estava muito bom. Hoje em dia é muito difícil, a gente vê que tem uma dificuldade de leitura, né? As pessoas leem pouco. Nós mesmos temos uma dificuldade enorme de ler um livro hoje em dia, porque a vida ela exige rapidez, ela exige uma dinâmica de consumo das coisas que a gente não consegue fazer grandes reflexões sobre as coisas. E aí ler parece que vai virando um hábito difícil. E a gente conseguia ler um livro com mais profundidade, parece, antes, né? Então com mais paciência, com mais ênfase, assim, às vezes, como você falou, é verdade. Hoje o cotidiano você percebe que está sendo muito assim, curto, às vezes o tempo está sendo curto para a gente e a gente está conseguindo buscar essa linha de raciocínio para parar, fazer uma dinâmica em cima de certos assuntos, criar uma reflexão em cima disso aí, não é verdade? E pode terminar de falar. Quero só falar que dentro dessas lendas também, aqui dentro da Amazônia, a gente tem lendas que falam sobre possíveis seres que tiveram do espaço. É a pergunta que eu queria fazer pro Jordan ainda agora. Bota aí, Paulo. Bota essa foto aí, Paulo. Olha essa vestimenta dessa figura que tem lá na tribo Kayapó, na Amazônia, chamado de Bepe Cororote. Não sei se vocês já ouviram falar. A história conta que esse ser veio do céu e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, ainda quando essas civilizações estavam no início, e foi nos caras que trouxeram conhecimento de plantas, de cultivo de planta, de árvore. Que é a teoria do astronauta antigo, né? Ele veio numa, Deus do céu, ele veio numa nuvem de muito raio, e aqui ele se relacionou com uma indígena, teve filhos, né? São histórias que se confundem com outras histórias que a gente já viu, né? De deuses que descem do céu. Lá do... Isso. E aí, Paulo, agora trazendo mais para nossa realidade, bota aquele vídeo, Paulo, que eu mandei para ti, de um avistamento que ocorreu ali, provavelmente... Posso fazer só um parênteses rapidinho nessa imagem que gostou? Queria fazer também. Deixa lá no instante lá, lembrei de uma situação aqui, deixa lá. Pode ficar à vontade. Bora estender um pouco. Negócio do Zangbeto lá da África. Sim. Não sei qual é o país. Vendo rapidamente nesse negócio da vestimenta com palha e tal. Lembrei daquele ritual lá do Zangbeto. Sim. Pessoas ficam assustadas, né? Porque que acha que move sozinho, né? Mas tem uma pessoa lá dentro, né? Fazendo o negócio que engana muita gente. Quando fala assim que em relação a essa vestimenta dentro da tribo indígena, aí eu faço um comparativo assim, daquela primeira imagem que você explicou também em relação a pinturas em rocha também. Tem uma cena bem histórica em um filme chamado O Dia em que a Terra Parou, não a versão de 2001, a versão original de 1951, que foi o primeiro filme feito sobre discos voadores depois do caso Roswell de 47. Em uma cena do filme, se você buscar ele na internet, você encontra ele, mas ele está legendado. Ele chega a falar o seguinte, quando tendo os primeiros contatos, se você observar, está na Terra, ele fala uma coisa muito curiosa, que ele diz assim: por que vocês estão aqui? Os militares perguntam aos visitantes extraterrestres. E chega assim: nós tentamos várias vezes contato com vocês, em alguns momentos da história de vocês. Só que vocês ainda não estavam preparados. Se não for agora, não sei quando vai ser. Então eu digo assim. Aí compara essas situações assim. Quem sabe, de repente, alguns momentos, se realmente faz sentido. Eu não sei, não estou criando especular. É uma ideia. A se pensar, se alguma vez pode ser que estivesse tentado, alguns momentos dessa fase da história contemporânea, lá do passado, mas não ter conseguido um êxito para deixar para o momento certo, né? Como agora, por exemplo. Não tem aqueles vídeos de especuladores que a gente vê, o sensacionalista no YouTube que falam que... Como é que é o ano que um viajante no tempo foi em 2000, 3000 e tanto? Chegou lá no futuro e ele manda mensagem dizendo que
Já existe humanoides, né? Existem pessoas que têm contato, casaram com extraterrestres, tudo. Quem sabe em algum momento, alguma linha no tempo, pode ser que vá lá na frente, vai realmente existir um tipo de sociedade em cima disso, na verdade, vai existir realmente uma boa relação em cima disso aí. Aí eu me lembrei com relação a essa cena desse filme, por exemplo, o dia em que a Terra parou de 51, que fala isso, ou seja, pode ser um aviso visionário, né? Uma situação bem visionária. Né? Nós já viemos, só que não chegamos no momento certo ainda. Quem sabe pode ser agora. Só você observar lá que você... Aqueles equipamentos que a gente via na ficção científica em 80, 70, estão tudo aí, cara. Comunicador de mão, hoje você tem um comunicador de mão que usava Jornada nas Estrelas, isso aqui é comunicador de mão. Então você vê aí a tecnologia deu um boom, né? Vocês viram recentemente esse militar... Peraí, antes disso, Paulo, joga lá aquele vídeo, Paulo, que apareceu aí, que rodou pra caramba nas redes sociais em 2021, que mostra um avistamento, foram crianças que gravaram esse vídeo. Tem som aí, Paulo? É o do Oiapoque, isso aí? Tem som aí? Som mesmo. Se eu não me engano foi de Oiapoque. Primeiro eles mostram depois, olha lá, ó. Olha lá. Tenho uma opinião sobre isso. Esse vídeo rodou a internet bastante e foi para os grupos, né, de ufologia também. Foi os grandes influenciadores de ufologia repercutindo. Isso. Primeiro aparece um objeto luminoso e ele tá meio que parado ali, né? E aí já aparece outro e a molecada não tem um som, né? O pessoal da Verdade Mundial postou, né? Sim. Uma pena. Aí aparece o segundo ponto luminoso. Olha lá. Segundo ponto luminoso. E sempre assim, se você observar, é sempre assim, é nessa posição assim que eles ficam. É vertical, parece, né? Se não me engano, sempre assim. E é bem parecido com um avistamento que teve no México. Não lembro agora qual foi o ano. Eu posso fazer um... À vontade. Pode. Vai. Eu tenho uma opinião específica sobre esse caso aí. Bom, e apareceu outro. Foram 4 pontos. Tem uma coisa aí, André. Corta pra gente aqui, Paulo. Nem é assim. Existem, sei lá, centenas de milhares de avistamentos, dezenas de milhares, né? Nem todos vão ser necessariamente um fenômeno que foge da normalidade, que não pode ser explicado. Eu vi não recordo direito, mas um amigo me mostrou sobre outra perspectiva esse vídeo do Oiapoque. E eles eram sinalizadores, isso aí. Sinalizadores? Sinalizador, tu via benzinho ele indo pro céu e tal, descendo. Tipo aquele vou procurar pra ver se eu te mostro depois. Que tem que vem numa arma. Sim, tanto que tu vê que ele projeta lento, né? Esses OVNIs que deixam a gente com a cabeça explodindo, geralmente, eles fazem movimentos anômalos, né? A gente não consegue explicar, por exemplo, esses de 2017, que não sei se foi o Pentágono, a CIA, que eles vazaram aquele vídeo lá foi da Costa Rica, Porto Rico, né? Aquilo ali se mexia rápido, não tem como te explicar realmente aquilo. É um WAP que eles chamam agora, né? Um fenômeno aéreo não anômalo, não explicado. Aquilo ali é legítimo realmente, porque tu não tem como explicar o que está acontecendo ali, o que é aquele objeto. Mergulha na água, sai e tal, com nada com outro. E tem casos que são explicáveis, na verdade. Ou às vezes é Starlink, que hoje em dia tem, né? Esses satélites que estão muito próximos daqui, que se movem rápido também, mas eles vão só numa direção. Ou é um cometa, um meteoro, ou às vezes até sinalizador, essas coisas. Eu tenho um caso interessante também, que eu lembrei também quando eu vi isso daí, que eu lembrei das luzes de Fênix, né, que é um caso bem clássico da ufologia, que tentaram explicar como se fosse sinalizador aquilo ali. Só que não é possível explicar porque as pessoas viram uma nave gigantesca passando na cidade em 1997, se eu não me engano, né, lá nos Estados Unidos. Era um negócio gigantesco passando, só que de longe parecia um sinalizador. Nesse caso aí de Oiapoque parece muito ser um sinalizador, porque ele se projeta lento, caindo. E sobre aquela autópsia que teve do extraterrestre e tal, vocês chegaram a ver? Virou até matéria
Não foi isso no caso, Fantástico, não né? foi isso do caso Roxxon que virou em 90, isso foi do caso O Roxxon, Roxxon, né? foi A que autópsia. deu origem ao filme Caso Roxxon, né, de Caiu aquela 47, teoria né? ali, aquilo ali foi tudo Aqui na verdade, encenado. na verdade existe até hoje especulações em cima disso, né? Porque a região de Roxxon, por uma casualidade, ela tempo depois se tornaria uma das partes da área chamada Área 51 depois, né? Isso aí, né? E quando se fala nessa questão de Roxxon, que é considerado o pai de toda essa história da ufologia recente, o pessoal diz que militares encontraram dentro dessa fazenda privada, tanto que o governo comprou a fazenda logo, para você ter uma ideia, né? Já com receio de fatos se repetirem ali, e logo no outro dia soltaram uma nota ali alegando de que não tinha nada a ver, era um balão, né, meteorológico, não tinha nada a ver com isso aí. Mas alguns militares, décadas depois, alguns até aposentados, que ainda chegaram a como eu posso dizer assim, a tentar tirar aquela manta de mentira, não, de desculpas do governo americano, de que não queria na verdade revelar todos os detalhes. Eles fizeram, em 89 eles fizeram um programa nos Estados Unidos, que foi um grande sucesso, até hoje é considerado um sucesso esse programa, que você encontra também na internet, que ele foi até hoje o mais assistido no mundo. Você encontra esse programa legendado que ele fala com imagens de que os próprios militares que deram entrevistas, eles chegaram a alegar de que ali não foi um balão meteorológico, que ele foi realmente foi um acidente realmente de uma nave que caiu, só que a ação foi tão rápida dos militares. Por quê? Porque qual é a especulação em cima disso? Eles acham que pode ter sido avisado que eles iriam aterrissar em algum lugar, naquela região de Nebraska, eles iriam aterrissar, não sabiam como iriam ser recepcionados e como iriam ter que buscar logo esse apoio. Só que, segundo a gente sabe das histórias, foi que encontraram o quê? 2 corpos, não foi? De alienígenas, e um deles acabou vazando décadas depois, a autópsia, que passou por vários peritos, que os grandes peritos, até canadenses, que eram considerados os melhores peritos na década de 90, que disseram que aquilo ali é um vídeo verídico, que realmente foi uma autópsia realmente de um ser, não aqui da Terra, que estava sendo. Deu ruim pra esse ET aí, hein, cara. Posso fazer uma... Vai, pode falar, pode. Que é o seguinte, Jurânio, a gente tem, pelo que eu entendi do que tu conseguiu arquivar aí de casos, avistamento de OVNIs, né? Tem os avistamentos aí da casuística de objetos voadores não identificados. E a gente até tem aqui no Brasil, o nosso próprio Roswell, que foi o caso Varginha, que ele é uma combinação de OVNI com avistamento de humanoide, com exército, com uma teoria da conspiração gigantesca, aquilo ali. Na minha avaliação é um negócio, não sei, é menor do que a Operação Prato. Para mim é o caso de maior importância, mas a minha pergunta para ti era... O caso Varginha tem existe algum registro jornalístico de contato que não seja esse? É o terceiro grau, né? Esse avistamento? E qual é o de encontrar com um ser, tal, com um humanoide? Não existe isso no estado e imprensa aqui, local. Local não existe isso, não existe. Existe sim, tipo assim, que não que possa dizer que vai ser alguma coisa de outro mundo. Existem pessoas que dizem ter visto vultos, terem visto situações, principalmente em beira de estrada, tem muitos registros, você encontra. Tem um relato, por exemplo, publicado... Mas é luz, não é ser, a maioria deles quando diz assim, vulto, que dá a entender o quê? É alguma coisa em uma sombra, no caso escura, no caso, seria dizer assim, no caso vultos, somente em rodovias, a maior parte de pessoas que falam assim, rodovias, 92, 93, se falam isso em rodovias, em jornais publicados aqui mesmo pela Amapá, jornais independentes, falam muito em relação a vultos que se vê em beira de estrada. Agora eu não posso dizer o que possa ser isso aí, até porque, como a gente fala, está aqui dentro do debate falando, de sempre que tem alguma coisa a ver com uma ligação de algo que possa estar sendo perceptível pelo céu, né? Pelo céu não existe em relação a nenhum tipo de caso registrado. O que existe um fato muito, até também agora lembrando também que eu lembro que eu faço assim um comentário aqui, um argumento, quando a gente volta aqueles jornais da década de 50, 60, de que um articulista no Pará comentou que ele veio fazer uma cobertura de um evento no Amapá da década de 50, e ele disse que no retorno dele, ele não querendo ir de avião, ele veio de avião e preferiu seguir retorno a navios para parar em algumas comunidades aqui ao longo do nosso rio Amazonas até chegar na capital do Pará. Então, ele conta que ele disse, eu não vou mais dar uma Amapá. Ele publicou isso no jornal Liberal, de 57, mais ou menos, quando ele chegou e disse, eu não vou mais dar uma Amapá. Mas ele falou assim, pensando uma brincadeira, que ele era muito assim, carismático, meio sarcástico. Aí ele foi dizer por quê? Porque
Ele havia, no caso, tido assim, uma certa sensação estranha em uma dessas viagens dele, porque o motor várias vezes parava da embarcação dele, parava. Já? A embarcação dele parava quando ele vinha, que ele alugou na época, ele alugou uma embarcação, ele tinha contato com empresas em Belém, e uma dessas embarcações dele disse que ele achava estranho, porque eles passavam por lugares de matas que tinham luzes fortes. Aí eu não sei se tinha alguma coisa a ver, ele dizia se tinha alguma coisa a ver com contato magnético, alguma coisa assim, e dizia, não vou mais falar, para ter problema depois de passar por danos. A gente chega a pensar uma besteira em cima disso, né? Qual seria realmente ser estranho? Eu pensava logo assim, não pode ser realmente nada a ver, porque a embarcação ela é movida por uma partida mecânica, nada a ver com essa questão magnética, é uma partida mecânica. Eu falo para vocês que eu entendo essa parte de eletricidade. Então a embarcação dele não teria qualquer tipo de... E como eu falaria assim, como algumas pessoas chegam a falar, por exemplo assim, pode acontecer de haver um tipo de indução magnética nisso, a gente não sabe como é o tipo de fator energético que eles produzem, a gente não sabe. A nossa que a gente conhece, está tudo na tabela periódica, a gente sabe, né? E lá a gente não sabe como é que seria, mas pode ser que haja um tipo de produção energética muito mais avançada que a nossa. E eu posso, de repente, assim, especular, como eu estou falando para você, né? Quando a gente fala assim, no caso, abdução, tem um caso também que a gente conhece no mundo todo, que todo mundo conhece, já que é o caso Travis Helton, né, de 75, que deu origem ao filme Fogo no Céu, de 93. Né, o Travis é o clássico, né? O Travis Helton, ele continua fazendo debate no mundo todo, e ele passou até pelo polígrafo, ele e os 5 amigos deles, que para quem não conhece a história, ele fala o quê? O que ele fala lá na situação lá? Que quando eles vinham da mata do trabalho, da serraria, pararam porque tinham visto luzes dentro da mata e caíram naquela curiosidade que a gente não se aguenta, vamos lá ver. E foi que desceu do carro para ir lá ver, igual com tanto a camisa, igualzinho aí. Ele foi querer observar lá, exatamente. Eles foram abduzidos. Só ele. Passou 3 dias. Muito louco isso. 3 dias ele ficou. Só que é assim, para quem assistiu já o filme, sabe que a história do filme tem nada a ver com a história real dele. No filme já se faz todo aquele drama que vocês viram, que ele passou por um monte de processo cirúrgico. Ele suspeitou que os amigos tinham matado ele. E ele passou anos depois por um outro polígrafo, porque ele acho que ele pode ter forjado com os amigos combinados isso aí para ganhar mídia. Não, foi passado que ele falou realmente, foi comprovado que aquele ali ele teve realmente um contato, que não se sabe qual foi o contato que ele teve, que foi inexplicável, mas a história dele que se mantém até hoje, do Travis Helton, desde 75, de que ele foi abduzido, da versão dele, né? Não do filme, da versão dele, que ele foi abduzido e que lá ele teve um contato lá com alienígenas de 2 metros quase, e que esses alienígenas lá não falavam, né? Apenas mantinham contatos assim de manuais, e que o tempo era curto. Ele achou muito estranho que o tempo era curto. Quando ele observou os poucos horas que ele ficou lá, que ele calcula, até hoje ele fala que ficou uma faixa de 5 horas, não foi 5 a 6 horas ele ficou. Quando ele desceu para a Terra, ele desceu 3 dias depois. Então o tempo, na verdade, foi muito curto, né? Essa é uma outra questão que se destaca naquele filme Interestelar, que diz que nosso espaço-tempo tem uma diferença quando a gente sai da nossa órbita, né? Isso aí realmente o Stephen Hawking também já chegou a comentar que isso existe, essa diferença, né? E o Travis Helton disse que existe também essa diferença. Agora, para te poder entender, só se você for abduzido, para poder entender melhor essa situação, né? Como a gente estivesse dentro de uma caixinha, que o tempo e o espaço estão aqui dentro dessa caixinha. Uhum. Tem alguma coisa aqui fora. Quando tu sai daqui, tu volta, tá diferente. Uhum. É muito louco. E eu quero ler aqui uns comentários do pessoal que está ali no YouTube. Tem um pessoal acompanhando a gente lá no YouTube. Ler aqui, cadê? Manda um alô pro Pedro e pro Paulo. O Pablo e o Pedro. Aí, Pablo, Pedro, obrigado pela audiência. Valeu mesmo, meus sobrinhos. Também aqui a gente tem muito bom esse assunto. Quem está falando é o Carlos Eduardo. Muito bom esse assunto, até porque eu tenho certeza que não somos os únicos no universo. Tá expressivo isso aí. Tá bem expressivo. A gente comentou agora há pouco em relação ao que já se colocou assim em debate, né? Em relação, por exemplo, como disse, do filme que eu falei agora, porque está citando do filme agora aí, quando o dia que a Terra parou, o filme fala que chega a dizer que nós tivemos várias vezes contato, só que ainda não é o momento certo. Então pode também ser isso, né? A especulação que se tem é isso, né? Quem sabe em algum momento pode ser que haja uma... Esse filme Interestelar também, para mim, ele é um dos melhores, assim, sobre a questão ufológica e a questão da física moderna, tá? Porque
mostra uns alienígenas salvadores, né? Da humanidade. É um filmaço mesmo. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Né? Pode fazer, manda ver. É que a gente fala, alguns dos registros que eu acompanhei, que eu vi nas matérias que foram publicadas, que você fez com o André, né, uns anos atrás, mostravam uma casuística muito forte no interior do estado, né? Porto Grande, Santana, né? Ilha de Santana. Em Macapá, o que tem de interessante em Macapá, assim, que tu tenha registrado? Tem histórias do tipo assim, como eu falei, histórias de relatos, pessoas virem, até porque não existe registro fotográficos muito dele, até porque também essa questão de se registrar fotos, principalmente à noite, sempre teve esse problema com câmeras, a modernidade da câmera é uma coisa a mais. Testemunhos assim que tem muitos são esses que eu falei, por exemplo, da década de 50, do Capitão, um exemplo, Capitão Euclides Rodrigues. Tem relato da década de 60 de pessoas, como eu falei, de outros jornais de fora que chegaram a relatar do Amapá. E da década de 90 tem muita história do tipo assim, engraçada, por exemplo, aqui a gente estava comentando agora há pouco, como você falou, por exemplo, da história das luzes do Oiapoque, né? Teve um caso muito engraçado que o pessoal coincidiu, logo quando aconteceu essa história do ET de Varginha, que até hoje existem especulações em cima, sim, até cara, os... tem que falar do ET de Varginha. As testemunhas da época lá, eles hoje não falam, não dão entrevista, as meninas hoje não falam nada sobre isso. E que meses depois, devido à grande repercussão que teve, a especulação que se teve em cima disso aí, na época aqui no Amapá aconteceu um fato muito engraçado. Até ontem eu estava comentando com um colega meu, ele achou graça. Naquele mesmo ano, 96, inaugurou uma boate aqui no Amapá. E era novidade no Amapá naquela época, 96, não tinha aquelas luzes de holofote, a projeção. Aí todo mundo se lembra desse fato, aconteceu no Amapá. Na época eu morava, meu pai morava, até hoje ele mora aqui no Santa Rita, ali próximo do quartel do Exército. Aí eu lembro bemzinho que na época. Tu te lembra dessa história aí? O pessoal se especulou na época de dizer que podia ser porque as luzes dos holofotes, que eram luzes, igual essas luzes de estúdio de Hollywood, elas eram coloridas. E as pessoas se assustaram na época lá quando houve essa estreia aqui na Amapá para essa boate. Aí eu lembro de um fato curioso, que na época deu até no jornal, o pessoal comentou de uma família que subiu o telhado já se entregando, achando que... Até hoje eu não esqueço dessa história, rapaz, eu digo assim. Olha, eu estudava, bem né, disso, dessa história. Eu morava no Santa Rita nos anos 90 e a gente via bem a projeção no céu. Era uma boate que tinha na Noite Barroso. Um susto nas pessoas. Foi. Causou uma mini histeria. Né? Foi na época, deu uma grande repercussão na época. Isso é uma história, por quê? Porque coincidiu, porque estava falando, se falava muito da questão do ET de Varginha. Sim. E estava colado, tinha uns 3 meses depois, mas não é você que na época saiu nos jornais, isso foi uma história. Fora muitas outras histórias que a gente busca e encontra relatos em cima disso aí, né? Você pode falar aí. Boa. Aí, quem está assistindo a gente também lá, tem o Dr. França Freitas, o Edson Castro também está lá, né, assistindo a gente, Red Spectre, Milene Neri, Araceli Tamara, Carlos Eduardo, que eu já falei aqui. O Edson Castro disse: meu pai, seu Chico, conta diversos relatos dirigindo para o interior do Amapá. Ele já visualizou uma luz muito intensa de algo que sobrevoava a BR-156 e desapareceu se movimentando rapidamente. Ó, aí também tem esses relatos, né? Só botar aqui mais um. A mente do caboclo não conseguiria processar o aparecimento de vida alienígena aqui. Seria muita onda. Quem disse isso foi o Red Spectre. Também aqui ele diz... também aqui a Angélica também tá aqui. O Celes também tá aqui. Obrigado pela audiência, galera. O Red Spectre, já falei. Marcelo, Júlio Marcelo também está aqui na escuta. Lindomar Góes também está por aqui, muito legal. Obrigado pela audiência aí. Benaelso também está aí. Aí, ó, tá o Emanuel Teles também está lá. Carvalho Ferreira. Isso. Beleza, quer falar? Fala, Júlio. Eu quero fazer mais uma pergunta. Fala, Júlio. Foi, sumiu. Me cortou. Mas o dia do meu pai, quando esqueceu, eu lembro do meu pai, né? Vai, chega. Come uma castanha. Tua experiência pessoal, Juliane, é isso. A tua experiência pessoal. Tu tens aí algum momento teu que tu tenha visto alguma coisa no céu que tu achou estranho?
Tem um testemunho teu mesmo sobre isso? Não, particularmente eu não tenho em cima disso. Até porque eu digo assim, que, como a gente comentou agora há pouco aqui, o céu ele é uma coisa assim infinita e ao mesmo tempo desconhecida, a gente sabe disso. E muita coisa a gente vê que é de suspeito no céu. Uma coisa é algo que pode ser uma estrela, pode ser realmente, hoje em dia existe a questão do drone também, que existe muito por aí. E se a gente observa, que a gente pode realmente observar alguma coisa de estranho aí, eu posso dizer, em algum momento ele vai se mover de modo anormal para a gente entender. Né? Ou pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Né? Tu gosta de observar o céu? Olha muito à noite? Só quando não vai chover, teve né? algum momento da tua vida que tu fez isso? Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa assim, a gente, quando eu falei agora há pouco, a gente ainda tem que entender muito sobre a humanidade. O que a gente pegou até aqui já está sendo difícil, imagina que a gente pode imaginar que vai acontecer lá na frente. Mas que, como eu falei agora há pouco, nós sozinhos, com certeza, eu acredito que nós não estamos. Né? Nós podemos estar observando algum lugar ou alguém, e alguém também pode também estar observando nós de uma maneira para algum momento se manifestar, né? Se dizer algo, né? Ou a nosso favor ou contra nós, né? É que nem aquele filme que a gente já conhece, A Chegada, né? Algum momento eles vão se manifestar e vão dizer o que está sendo visto ou o que pode ser agora falado, né? Pode mandar, manda ver aí. Vai, fala. Dentro dessas comunidades tradicionais, tem alguma coisa? Tipo Curiaú. Tem muitas. Curiaú? Essas comunidades que mais gostam são histórias. Cara, tem muita visagem, né? Na verdade, né? O pessoal fala muito visagem. Tem. Fenômenos assim que saindo do jornal da época, tem matéria. Até mesmo relatos. Se você for em uma comunidade essa aí, que eles consideram como lenda, realmente assim. Olha, o livro, tem uma coletânea de livros do saudoso jornalista Joseli Dias. Joseli Dias é o Mitos e Lendas do Amapá. Ele tem os livros dele, depois ele fez só uma trilogia de um livro, ele tirou as melhores histórias. Uma dessas histórias dele lá, em uma dessas lendas dele que ele chegou a pegar, não lembro qual foi a comunidade, não sei se foi na Abacate, uma comunidade, eu acredito que foi quilombola, eu acho. Ele chegou a falar que moradores mais antigos chegaram a ver luzes no céu, e por uma assim, coincidência muito grande, eles dizem assim, que a maioria das pessoas que tinham que conseguiam ver isso aí, eles não passavam a fazer parte da comunidade, assim, passavam a ser parte da comunidade, porque quando eles contavam essas histórias, eles achavam que eles eram loucos. Mas uma coincidência, assim, que eles diziam o seguinte, se tornavam muito sábios, muito inteligentes. Eu não estou lembrando aqui bem qual era a comunidade que tinha uma história que falava sobre isso, aqui do Amapá, que está até no livro do Joseli Dias, que ele comentou sobre isso, né, que fala de um certo sábio que teve contato com uma pessoa de outro planeta em cima desse assunto que a gente está falando aqui. Agora tem uma história curiosa, agora você perguntou se tem uma história muito interessante em cima disso, de uma comunidade. Uma vez eu escutei uma história que eu cheguei até uma vez relatar e vi documentar isso também em um artigo de jornal, que aconteceu em uma comunidade da Amapá, de que geralmente, assim como tem agora há pouco aqui, a maioria dos relatos são feitos próximos de rios, regiões assim ribeirinhas. Sim. E uma dessas regiões, Noiapoque, por exemplo, o pessoal conta lá, existe uma comunidade de Noiapoque, próximo, acho que deve ser do Atlântico, já mais de frente assim, que eles alegam lá, que eles consideram lá que quando eles veem essas luzes assim, fortes, as luzes assim, a saída deles lá, eles dizem que a melhor coisa é você não se mexer, porque se você continuar se mexendo, eles continuam te seguindo, e que eles, na verdade, a reação deles é quando você toma outra reação. Se você não se mexer, eles continuam ali e eles mesmos vão embora. Entendeu como é que é? Que nem aqueles cachorros de rua, assim, que você não mexe, tudo. E tem relatos que tem esse tipo assim, que falam em algumas comunidades ainda do interior, é mais assim, como eu falo assim, em regiões ribeirinhas que tem muito assim, disso aí, né? Que eu já vi. Pode ficar à vontade. Não sei se respondi tudo, mas pelo menos alguma coisa para esclarecer. Quero só reforçar o pessoal que está aí na escuta. A gente está na estreia do programa, vamos sortear aqui um frango do chefe, tá? Você que gosta de comer um franguinho frito, ou que está a fim de variar aí o cardápio, olha, dá uma chegada no Frango Chefe. Hoje tem um sorteio de um combo, um mini combo, é um tamanho M do Frango Chefe, vem porção de frango, vem porção de camarão, de peixe. Então, para você participar, você tem que compartilhar a live no Facebook. Compartilha lá a live no Facebook, que daqui a pouquinho tem um sorteio aqui do Frango Chefe, tá? Beleza, pessoal? E vamos ver aqui quem tá participando. Quem tá participando lá no YouTube, Carmen? Tem muita gente lá no YouTube? Ou no Facebook? Bora dar uma olhada aqui, ver quem que tá lá no Facebook compartilhando a live. Quem tá ali, o Benael está lá, a Margot tá lá também. Quem mais? Vamos ver aqui.
E você aí ajuda a gente a compartilhar essa live. Se tiver algum probleminha de som, pessoal, a gente pede desculpa, é a estreia, né? Estreia tem sempre isso aí, tem sempre uns ajustes que precisam ser feitos. Então a gente está nessa pegada aí, tá? Eu quero lembrar também que no próximo programa a gente vai trazer um assunto muito bacana que mexe com a libido de muitas pessoas, que é a questão do sexo, né? A gente vai estar aqui com a gente conversando sobre sexo, sobre sexualidade. A Ingrid Camapu, é o nome da figura, Ingrid Camapu, que vai vir estar trazendo pra gente alguns assuntos, né? Quebrando alguns tabus, falando de algo que a gente não conversa dentro de quatro paredes. Então, quem já acompanha a Ingrid sabe muito bem como é que ela fala, né? Como é que ela gosta de dar os conselhos dela. Então, ela vai trazer todos os objetos dela que ela vende. Ela tem um sex shop aí muito bacana, online. Então, ela vai trazer os objetos pra gente ver aqui. Então, quem estiver ouvindo aí nossa rádio, se conecta no próximo sábado, às 4h, que a gente vai estar falando desse assunto. É um assunto que o pessoal gosta, né? Tá bom, que vai esquentar, maluco. E aí... e é bem bacana. Vai ser um assunto legal. Eu espero contar com a tua participação, tá bom? Agora, hoje, nesse momento, a gente está falando aqui de ET. Cara, teve um episódio do Fantástico que trouxe aquele chupacabra. A gente pode considerar também que é algo extraterrestre? Não, né? Acho que é mais uma experiência que deu errado, né? Uma deformidade animal que eles falam, no caso. Uma deformidade animal, né? E tem muitos tipos de espécimes animais que nem todos eu posso dizer que a gente consegue catalogar de cabeça. Já foi catalogado, né? Exatamente. Assim como tem no mar, muitos tipos de anfíbios, coisas que a gente sabe também que nem todos foram catalogados. De vez em quando aparecem em stories no Face, de TikTok, aparecem vários tipos de espécimes de animais no mar que a gente não costuma ver nem em revistas, não vê, em livro não vê. E Jordânio, qual foi o caso mais antigo que tu tem registrado aí, que tu acompanhou aqui no Amapá? E qual é o mais recente dos dois, assim, dos dois extremos? O mais recente é esse que a gente mostrou agora com relação às imagens que a gente vê, né? Que do Oiapoque, o pessoal conhece, né? E as mais antigas que tem essa que eu falei que é de 50, 51 do Amapá, só que assim como eu falei, tem relatos que você encontra em jornais do Pará. De fala daqui. Não, chega a falar de situações de avistamentos, mas não chega, assim, no caso, a afrontar informações mais verídicas, como eu falei agora dos jornais, por exemplo, do Amapá, que eles são mais concretizados, são mais credibilizados, né? Na verdade, então eu considero de 50 para cá os mais credibilizados. Tem de 44, 45, mas são pessoas que dizem, tipo assim, que navegaram e viram luzes desconhecidas. Só que aí não tem como considerar, porque são tipo assim, como eu vou falar, não tem muito aprofundamento em cima disso aí, não é considerado. Eu, pelo menos, não considero assim. Pode ter sido algum tipo assim, por exemplo, uma estrela qualquer, né? Não teve movimento, não tem nada, e é só uma informação muito assim avulsa, como diz assim, avulsa. E qual é o caso mais contundente que tu acha assim que isso aqui não tem explicação, é chocante? Esse, por exemplo, que eu coloquei foi o que eu achei muito curioso, esse Porto Grande, porque ele foi relatado não só no jornal local, como foi relatado fora, esse fato, e eu digo assim que ele causou uma certa repercussão em cima disso aí, as pessoas tentarem assim, entender o que pode ser, não é algo desconhecido, né? E deu uma grande repercussão. Até hoje é considerado o caso do Amapá, não que se diga assim que tenha causado assim choque, mas porque o pessoal comentou muito assim, não se viu nada além do que um formato estranho nos céus de Porto Grande. É considerado, até hoje, considerado um dos fatos mais conhecidos da história da ufologia no Amapá. Tem pessoas que eu cheguei a convidar para vir, só que eu não sei se eles ficaram com receio, até pedi para ligarem também se quisessem, para não se reservar, mas tem pessoas no Amapá que gostam disso, que colecionam isso. Tem um colega, eu trabalhei com um rapaz, um colega meu nasceu, ele coleciona também isso, ele acha isso muito interessante do Amapá. Aí quando eu falei que eu cheguei a publicar, ele pediu esse meu material, umas cópias, cedi para ele. Vou falar assim, eles gostam de ver isso, até porque o assunto de ufologia nesse sentido, como eu estava comentando ontem com os colegas meus de trabalho, ele é muito limitado no Amapá ainda, é muito limitado, ele é muito restrito, assim, e o que você ouve muito, na verdade, são depoimentos, na verdade, assim,
fulano viu, eu cheguei a ver tal coisa, mas não se descreve com bem detalhes assim o que se viu. Na verdade, como do país, né? Comparado a histórias antigas, mas que parece, se a gente parar para observar, antigamente era uma informação que parecia uma perícia, tão bem detalhada que você observava assim, que você chegava a pensar que a pessoa te levou junto para ver também aquela situação. Ali no centro-oeste tem uma região também ali que é muito, eu me esqueci o nome do lugar, que é no centro-oeste do país, ali por Brasília, Goiás, eu não sei direito do estado, que tem uma casuística ufológica gigantesca ali, né? Tem até uma organização, os caras se organizam. Não é lá que tem um aeroporto para disco voador? Talvez. Lá em Minas, isso eu acho. Não tenho certeza. Cara, o certo é que assim, se a gente imaginar, por exemplo, hoje em dia tem um monte de rico excêntrico, né? Um monte de milionário excêntrico que banca, né? Pesquisas e tal. Existe alguma possibilidade, Jordânio, desses objetos que apareceram nessa época aí serem hoje, por exemplo, esses drones que a gente vê hoje? Será que poderia ser alguma coisa assim? Drone, tu acha que... Porque hoje a gente vê, olha, o drone, é uma coisa tão simples hoje, uma tecnologia simples, né? Mas se pergunta quando? Naquele tempo? Naquele tempo. Seria algo desconhecido, como eu falei assim. Primeiro, principalmente, como eu falo assim, para o Amapá ainda estava engatinhando, na década de 40 e 50, o Amapá ainda estava engatinhando. Né? Então, todo tipo de material sofisticado, principalmente material aéreo, ele era rapidamente detectado. Em que sentido assim? Primeiro porque nós tínhamos aqui uma equipe, o governo do Amapá, na época, quem governou o Amapá por 12 anos, os primeiros 12 anos, a gente sabe que foi o capitão Genari Nunes. Sim. E aí tinha uma equipe que nada passava por eles que a pente fino, que ele não soubesse. Vou te dar só um exemplo de uma situação assim, por exemplo, uma situação aérea aqui. Quando se descobriu a região do Manganês, uma equipe de americanos, incluindo um brasileiro que estava no meio desse aí, decidiram fotografar a região do Amapari, um exemplo, sem autorização do governo. Até porque é dentro do território do Amapá, sem autorização deles. Aí eu digo assim, mas eles não vão saber, como eu falei agora há pouco, porque tinha pontos telegráficos. E eles sabiam qualquer tipo de situação que causasse qualquer tipo de reação nos aparelhos deles lá, de telegrafia. Eles poderiam perceber isso aí de qualquer tipo de chamada. E se não tivesse sido identificado, já iriam entrar em contato com o quê? Com superiores de Macapá. Por ter uma ideia. Então aconteceu. Esse avião foi logo identificado. Eles identificaram esse avião, acharam que podia ser somente um avião que estava nessa região sobrevoando, sem autorização da aeronáutica, sem autorização do governo do Amapá. Responderam ao processo, eles responderam. Por quê? Porque não podiam fotografar nem filmar sem autorização. Sim. Isso em 49. Sim. Aí eu digo assim, eu tenho esse registro, então eu digo assim, então essas coisas assim, elas não iriam passar assim branco, não iriam passar. Por mais que fosse, como eu falei aqui, não havia uma sofisticação, por uma estar encaminhando, e era muito bem vigiado, posso dizer, uma era muito bem vigiado. Aonde havia bases, por exemplo, assim, essas bases militares aí que o governo mantinha, a gente era muito bem, como posso dizer, protegido. Para você ter uma ideia, naquele tempo existia até o chamado controle migratório, que hoje a gente sabe que a Constituição proíbe. Como é que é esse controle migratório? Quando entrava para cá, para vir morar com a família, você sabe que você tinha um período para você arranjar um emprego, então você tinha que te mandar de volta para o teu estado de origem. Tinha isso, porque os mais antigos, você sabe que os mais antigos chegaram no Amapá para ajudar a construir o Amapá, chegavam, por exemplo, no Trapiche, aqui no Trapiche, na frente da nossa cidade, o que eles faziam? Perguntavam, para onde é que você vai? Aí disse, eu vim trabalhar. E o que eles faziam? Você ficava no barracão ali próximo de Jacaé, você ficava no barracão, te davam 30 dias lá, você morava lá, te davam alimentação, tudo. Se em 30 dias você não arranjasse um emprego, te mandava de volta para o teu estado de origem. Caramba. Porque não, era o controle migratório, existia isso. Até porque, por um lado, isso aí servia para o censo do IBGE, naquela época lá, era um controle migratório. Então quer dizer que nesse tempo, como eu falo assim, quando você perguntou para mim assim, era possível acontecer de ver algo e não passasse em branco? Eu acho muito improvável, como eu falei assim, porque era limitado. Tinha todo esse controle nessa região. Por que montava, por exemplo, as estações telegráficas? Para situações desse tipo, assim, se observar, não é só para mandar mensagem. Você dizia assim, mas a estação telegráfica só serve para mandar mensagem. Sim, mas quando você vai mandar mensagem, você tem que estar com ar livre para poder mandar mensagem. Se tiver alguma coisa oferecendo risco na transmissão, interferência, eles iriam saber essa questão aí, que a gente sabe que podia acontecer isso aí a qualquer momento. Então, foi um exemplo que eu te falei agora, por exemplo, essa questão
do avião que ficou sobrevoando a região lá. Pô, tinha alguma coisa estranha ali, né? Entendeu como é que é? Entendi. Jordani, tu também é escritor. Escreveu um livro. História. Fala um pouco desse livro de história pra gente aí, Jordani. Pois é, o livro de história... Achar? É história de Santana, na verdade. Eu moro em Santana, tô já praticamente lá, criado, foi adotado para lá, já tem uns 22 anos praticamente, e eu dei de presente o livro para Santana em 2019. Eu tô entrando em contato agora já para podermos reeditar o livro, porque na época foram 500 exemplares, foi distribuído de modo gratuito, e eu sabia que não ia dar nem um cheiro. E todo livro, quando se trata de história, você sabe que é só uma bagatela, é só uma voada. Por exemplo, agora semana passada lançaram um livro em Santana do Igarapé do Lago. Sim. Mesmo sendo comprado, segundo me falaram, ainda não consegui conversar com o autor, mas só no dia do lançamento ele fechou uma boa quantidade de livro que ele conseguiu, porque isso aí o pessoal gosta muito com relação a isso. Quando se trata de história, pronto. Até porque é uma coisa que eu vou te dizer, história do Amapá, ele ainda é muito desconhecido. O que a internet publica é muito limitado. E os historiadores que nós ainda temos entre nós, um que nós perdemos há pouco tempo, que foi o Início Montoril, ele levou, quando eu falo assim, ele levou com ele assim uma boa quantidade, assim, eu posso dizer, um acervo vivo, se foi, né? Se foi aqui entre nós aqui. Então eu falo assim, o que a gente puder conseguir consumir e passar para futuras gerações é bom. Então eu estou trabalhando agora no próximo livro já, quero ver se vai dar certo. Se der para publicar esse ano, eu publico ele, né? Só que vai incluir curiosidades em cima dele. E tem algumas curiosidades envolvidas também. Pois é, dá para dar um spoiler aí? Dá para dar um spoiler aí de alguma coisa? Mas no primeiro livro tem alguma coisa aí? Não tem tanto, porque era um livro cronológico, na verdade, ele é mais cronologia histórica ele, né? Mas muita gente até hoje me pede ele, eu tenho ele em PDF, eu libero para muitas pessoas, foi usado, dou a referência dele no concurso público da ST Trans em 2019, e o pessoal me perguntava, o que vai cair? Eu não sei, o livro é dele, como é que eu vou saber o que vai cair? Eu não sei. Aí depois que eu fui ver a prova, fui ver quais eram as questões que tinham a ver com o meu livro lá, né? Tu fala alguma coisa sobre nesse primeiro livro ali do Igarapé da Fortaleza? Não. Parece que Igarapé da Fortaleza foi nos primeiros lugares no Amapá a serem habitados, não foi Macapá, na verdade. Foi construído um reduto militar, né? Foi um reduto militar, né? O pessoal fala, construído forte com uma U ali, que deu toda aquela confusão, passou por três países estrangeiros ali que foram lá e questionaram a Holanda, a Inglaterra, e até depois também Portugal foi querer questionar, e para não ficar nesse disse-me disse, como diz alguns historiadores, não obrigavam a construir uma fortaleza em outro lugar, foram acabar por construir a de São José, que foi mais viável nesse ponto estratégico que a gente conhece hoje, que é aqui o Rio Amazonas, aqui à frente da nossa cidade, né? Há quem diga, né, que na verdade o primeiro ponto que ia ser construída a cidade ia ser ali, no Diarucumaú, né? Então preferiram, mas como tinha essa questão, esse impasse de quem realmente era o dono do forte, então preferiram fazer, os portugueses fizeram um só para eles lá, que é o São José, que a gente conhece, que é lá, fortaleza histórica lá, né? Bicentenária, né? Bicentenária. É verdade. E para acessar esse teu livro, já dá para, ainda tem exemplares? Eu tenho ele em PDF. Se quiser, só entrar em contato, eu vou passar o link para ti aí, eu tenho ele em PDF, porque... Então como é que faz aí? Manda teu número aí pro pessoal entrar em contato. Jordani. Eu não costumo dar o número, mas eu vou passar o número, que é 9174-4801. Eu não costumo dar o número. Então dá só as redes sociais. Só as redes sociais. Nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é o Santana do Amapá. Sim, tem um blog de Santana, que é um dos principais meios de comunicação. 30 mil seguidores agora, ele pegou agora essa bacana. semana, chegou a 30 mil seguidores. Show. Pelo Face, né? Ele chegou a 30 mil. E agora eu estou procurando agora impulsionar a minha página Santana do Amapá pelo Instagram também. Boa. Só que o Instagram pro Face tem uma diferença. A gente sabe que o Face ele parece estar um pouco assim declinando, só que como eu comecei nele lá, também não vou abandonar ele. Então eu vou ficar no Face e no Instagram eu vou colocar somente os fatos que são mais curiosos, por exemplo, a minha entrevista aqui, vou colocar notícias e aquilo que se destaca bastante do dia a dia da minha cidade, que é a cidade de Santana, né? Cara, e esses fatos ufológicos, esses registros, tu não vai colocar no livro? Pois é, como não pensa fazer um livreto, pelo menos, aí, para ficar para... Tem muita coisa, como eu falei agora há pouco aqui, que a gente tem que ir mais a fundo também. E até porque é um assunto muito limitado, como eu falei, é muito limitado. Porque tem que sempre dizer assim, você busca uma informação de um canto e às vezes você acaba descobrindo lá na frente que a informação precisa de mais um detalhe. Né? Como, por exemplo, expliquei agora há pouco do tenente, por exemplo, o tenente Euclides Rodrigues. O que o Jornal da Amapá deveria ter dado um destaque grande, ele não deu, já foi dar um destaque de um jornal de fora que buscou mais detalhes sobre ele. Isso que eu achei muito assim... interessante, né? O daqui não deu. Então, se eu for mais a fundo em algum assunto daqui da Amapá, eu vou achar que ainda está faltando mais alguma coisa. Então, tem que ir mais a fundo buscar ou um depoimento de parentes ou
buscar uma fonte mais dentro de uma aqui, eu posso até colocar lá, porque qual é o meu receio, André? É tipo assim, é não deixar em dúvida o leitor. A gente nunca deixa um leitor em dúvida. Sim, sim. Né? Porque demora muito. Você pode observar, se você fizer uma publicação que foi curiosa, mas o seu leitor ele é assíduo com você, ele é assíduo, o que é que ele faz? Ele começa logo a fazer um questionamento lá embaixo. Não entendi. É só isso, às vezes, tal coisa, às vezes quer mais alguma coisa que você está numa outra ocupação e você não vai parar para poder. Então, eu gosto de deixar bem esclarecido as coisas lá, né? Investigativo, Exatamente. Informativa sobre esse assunto. A gente que trabalha com jornalismo, trabalhando, sabe? Sim. Às vezes a gente coloca uma notícia, um exemplo, vamos supor. Acabaram de ser assassinado, um exemplo, assassinaram uma pessoa aqui no canto aqui da rua, a gente colocar lá apenas que o fulano foi assassinado com 2 tiros. Tá ok, disse. Aí a polícia no local. Aquela situação que a maioria do pessoal dos grupos de notícia faz é isso, só joga isso na brava. Mas a gente que trabalha com a informação bem formalizada, se a gente não colocar detalhe de que o quê? Quem matou, ou pelo menos se a polícia apareceu, ele fugiu, tinha alguma rixa, tinha alguma coisa lá, não for, os caras vão perguntar só isso, às vezes, o que foi aconteceu? A gente fica em dúvida. Então, a ufologia também tem essa questão também assim. Você pega só aquela informação de que vira e manda a pessoa que pergunta para ti, como você perguntou agora para mim. Qual é o tamanho, qual é o formato, era longe, era de dia, foi de tarde, na verdade, tudo isso vão querer saber em cima do livro, né? E quando você puder preencher, você falou, com o maior número possível de detalhes, ainda mais é que eu gosto de buscar detalhes, aí pronto. Júlio. É por isso que eu prefiro a ficção, às vezes. Porque a ficção, ela pega alguma coisa da... Pronto, que no brabo, pronto, e faz logo, né? Miragaia. De alguma forma, essas coisas. E tu também é escritor, Miragaia. Fala um pouco dos teus livros aí. Ainda dá para encontrar o Cocadas ao Sol? Cocadas ao Sol, ele só está disponível na Amazon por e-book, né? Eu estou escrevendo um livro novo aí. Que é? Contos? Não dá um mini spoiler aqui disso também. Que ele pega um pouquinho dessa. É uma ficção, são ficções, né? São contos que tentam contar o Amapá de uma perspectiva mais fantástica. Né? O nome, a princípio, está sendo. Faz um resgate aí um pouco da história do Estado, né? O nome do livro é Pinzônia, o poema do motor. Boa! Eu já tive uma Macapá história distópica. Boa. Estamos escrevendo aí, vamos finalizar, em breve a gente vai contar um pouquinho. Vai ser muito bom esse livro, cara. Já me deu um spoiler aí, já deu para me dar uma lida alguma coisa. E onde é que encontra mesmo o teu livro, Cocadas ao Sol? Amazon. Só procurar Cocadas ao Sol, Júlio Miragaia, na Amazon, tá lá no e-book. Dá para achar o Júlio Miragaia também no Instagram, também, no Facebook. Miragaia J, Instagram. Miragaia J, boa. Isso. Então, pessoal, vamos pro sorteio. Carmen, cadê o nome da rapaziada? Bota aqui dentro, passa aí para ela, Júlio, por favor. Então, você que compartilhou a live, que participou com a gente aqui nesse momento de estreia, né? O primeiro programa. Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer. Claro, não tem nada, não está perfeito ainda, mas no próximo programa a gente já vai estar ajustando tudinho, o som, os microfones, vai estar perfeito, tá? Agradeço para todo mundo que está assistindo. Compartilha aí o link dessa página para as pessoas se inscreverem e receberem notificação, tá? Quero agradecer ainda aqui o pessoal do Castanha da Amazônia, que forneceu aqui a castanha hoje, que foi degustada por nós, ó, tá? Crocante, galera. Muito bom. Castanha da Amazônia, castanha do Pará, na verdade, né? Então, quem quiser consumir castanha do Pará pode entrar em contato aí pelo telefone 984062363, 984062363 e fazer o pedido que eles entregam delivery. E tem também a loja Mademoiselle, que é da minha amiga Beatriz, né, que também está investindo aí na nossa ideia. Beatriz tem uma loja super fofa de roupa feminina, que fica aqui no loteamento Açaí, tá? Fica aqui na Avenida das Bacabas, 487, bairro Açaí, na Zona Norte. O número de telefone da Bia é o 991 22 3804, 991 22 3804. Vamos ver agora aqui quem é que vai comer, pô, que inveja. Tu botou meu nome aqui, cara? Compartilha aí, pô. Tu botou o nome do Júlio? Não? Eu quero esse frango aí. Tu botou da Angélica? Ah, tá bom, botou do Celes. Gostamos de frango lá em casa. Olha aí, vambora. Vamos mexer aqui. Sem marmelada, hein? Sem marmelada. Os tambores. Ouve o tambor aí, Paulo.
Hoje esse meu sonoplasta tá só o filé. Olha lá. Meu nome aqui, rapaz? Isso é um aerogrifo, hein? Ah, vou achar que é marmelada, olha lá, ó. Angélica Medeiros. Olha! Angélica Medeiros ganhou frango do chefe. Olha lá, ó. Dá pra aparecer aí? Não, né? Aqui, ó. Angélica Medeiros. Olha aqui. Aqui. E bota lá pro pessoal ver cá. Angélica Medeiros ganhou um combo, mini combo do frango do chefe. O Júlio acabou de falar aqui que ele gosta de frango, então tá aí, meu irmão. E pra você que quer experimentar o frango do chefe, cara, chega lá em qualquer endereço. Tem aqui no Jardim Felicidade, que é onde o Júlio vai fazer a retirada. Tem no trem, tem no Mar Abaixo, tem em Santana, meu irmão, tá? Delivery. Quem quiser delivery, pode ligar pro 991 52 8574 ou pro 99168 0101. 99168 0101. Essa aqui é a filial lá do Mar Abaixo que inaugurou esses dias. Eu estive lá ontem com meu amigo Jeová e com a Darlene. Tudo de bom, espaço super bacana, aconchegante. Dá uma chegada lá. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço aqui a ajuda da técnica. Nas técnicas aqui o meu amigo Paulo. Paulo, fala oi, Paulo. E aqui na produção tem a Carmen Alana e tem também o Gustavo que está dando apoio pra gente aqui. Eu agradeço, Jordânio, muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado, Júlio, por esse apoio. Quer falar alguma coisa? Só te agradecer, viu, pela presença e pela estreia, viu? É um prazer pra ti eu estar aqui, né? Mais uma vez, parabenizar e dizer que é um sucesso. Agora, a partir de agora, vai dando esse passo inicial e desejar boa sorte a partir de aqui, felicidade, viu? E agradecer também essa produção sua aí também, de ter me aturado até agora aqui, esse debate também. E desejar aí uma boa noite também para todo mundo, final de semana também. Valeu, Júlio. Eu quero agradecer também pelo convite para ajudar, né, na entrevista. Espero estar em outras também para a gente fazer se divertir, né? Aqui Bora, também. pode escrever. Vou te chamar pra gente falar de sexo. Estou me autoconvidando para a próxima. Porque vai ser legal. Vai ser legal, vai ser legal. Mas eu agradeço mesmo, porque é um espaço que proporciona. A gente tem notado nessa estreia, né, temas interessantes, temas que provoquem, né, a gente está precisando disso e espero que tenha todo o sucesso possível para que esse projeto ele avance e a gente consiga ter um bom resultado aqui. Parabéns, André. Valeu. Pessoal que acompanhou a gente até agora aí, ó, muito obrigado pela paciência e pela audiência, como diz o Faustão, né? Valeu, até o próximo sábado, 4h30 da tarde, com Ingrid Camapu falando de sexo. Chega junto, galera. Falou, valeu. Valeu, rapaziada.